Amados irmãos, temos nesta oportunidade a grata satisfação de ouvirmos a palavra do Senhor, num tema que nós já temos trabalhado ao longo de várias semanas, mas aqui a cada momento nós percebemos o valor, a importância de nós andarmos com Deus. E nessa noite falando sobre um personagem extremamente ilustre, extremamente conhecido também, e que pode somar muito à nossa fé nessa noite. Estamos falando do rei Davi, e gostaria de convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 18. Leremos apenas um verso de início, o verso de número 14. 1 Samuel, capítulo de número 18, verso 14. Palavra do Senhor assim nos diz: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Vamos ler todos juntos, bem forte. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Aleluia. Feche seus olhos mais um momento, oremos ao Senhor. Deus amado e Deus todo-poderoso, a tua palavra, Deus, está diante de nós. Nós pedimos ao Senhor, a Deus, que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos nos encher do teu Santo Espírito, ó Pai. E este mesmo Espírito incomode profundamente as nossas vidas, ao transmitirmos a palavra do Senhor, ó Deus. Que nós não venhamos a falar, ó Deus, daquilo que nós acreditamos, mas daquilo que a tua palavra, Deus, está nos dizendo de maneira clara, de maneira convincente. Deus, que nós possamos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor, para, Deus, sermos cheios da presença do teu Santo Espírito e andarmos com o Senhor, também no exemplo de Davi, teu servo, que no passado caminhou com o Senhor, ó Deus, vivenciando experiências difíceis, mas recebendo do Senhor a bênção e a vitória. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos a ti. Amém, ó Deus. Amados irmãos, nós sabemos, o rei Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas o que nos faz questionar esta declaração, é porque nós vemos na história deste rei, um rei que, para ficar com a mulher de um dos seus melhores amigos, ele manda matar o seu próprio amigo, para ficar com a esposa dele. Coisas tais que nós ouvimos falar da história de Davi, que se a Bíblia não tivesse nos contado, certamente nós não acreditaríamos. Então ficamos assustados e perguntamos, mas como assim? Como é possível que alguém que tenha cometido tamanho ultraje contra o Senhor, seja chamado de um homem segundo o coração de Deus? E nós precisamos, irmãos, olhar como Davi andou. No texto de Samuel, e nós já estudamos o livro de Samuel, já é a terceira mensagem que nós temos no livro de Samuel, na sua grande maioria escrito pelo próprio profeta Samuel, colocado aqui as histórias dos reis de Israel, a história da formação do período dos reis de Israel, começando com Saul, o primeiro rei. Ele se levanta alto e forte, sobressaía a toda a multidão do pescoço para cima, as pessoas o viam e diziam: eis aí o nosso rei, eis aí um homem forte, um homem poderoso, que vai conseguir governar sobre nós. Mas um homem fraco de caráter, um homem que não conseguiu manter a sua fidelidade diante do Senhor e diante das intempéries da vida. E então ele foi rejeitado pelo Espírito do Senhor. E Deus levantou para si, através do profeta Samuel, indo a uma casa distante, a uma família com muitos filhos. Eu diria uma família mediana com oito filhos. Basicamente todas as famílias tinham 8 filhos naquela época. Eram famílias grandes. E ali estava uma família
entre aspas, pequena, com 8 filhos. E quando Samuel entra na casa de Jessé, vê um homem forte, um homem guerreiro, um homem de estatura realmente que se destacava, e Samuel imagina no seu coração: eis aí o escolhido de Deus. Mas interessante, irmãos, Deus poderia ter ficado em silêncio, Deus poderia simplesmente não ter falado nada, mas ele disse: Samuel, não olhe a aparência física, Samuel, olha o que aconteceu com Saul, você vê o exterior, eu vejo o coração. Então Deus estava dizendo claramente para Samuel: não é a estatura, não é o tamanho da pessoa, mas aquilo que está no seu coração, o seu caráter diante do Senhor, é que vai fazer com que Deus olhe para nós com um coração diferente, com um olhar diferente, de uma forma diferente. E Deus olhou para aquele menino chamado Davi, diferente dos demais, né? Foi criticado por ser ruivo, era diferente, era provavelmente alvo de algumas chacotas, a gente diria atualmente o bullying, mas aquele menino era um menino temente a Deus, um menino que buscou conhecer ao Senhor e usar toda a sua habilidade desde a mais tenra idade para cuidar das ovelhas do seu pai, e não só das ovelhas do seu pai, mas se preparando para algo maior, lançando a sua rede, sem saber ao certo aonde iria cair, mas ali ele lançava a sua rede, e ele recebeu então a unção como rei de Israel. Aparentemente nada mudou, ele continuou sendo filho de Jessé e tendo alguns irmãos chatos, mas algo aconteceu naquela época, a guerra se formou, vieram os exércitos dos inimigos filisteus, se colocaram contra o exército de Saul, o rei de Israel, e então os próprios irmãos de Davi foram convocados à guerra, e eles foram, e Davi, muito pequeno, não poderia ir à guerra, mas o seu pai então o envia para que pudesse levar mantimentos, para que ali os seus irmãos pudessem ter o mínimo necessário. Mas quando ele chega lá, amados irmãos, foi bem no momento que vem descendo da outra colina, da colina posterior, um homem muito forte, bradando e dizendo coisas horríveis contra o exército de Saul, contra o exército de Israel, e Davi ouve aquelas palavras, e o seu coração se indigna, por aquelas palavras que era dita por aquele homem, e naquele momento o coração dele se enche de coragem e de certeza, que ele poderia vencer aquele gigante, como de fato nós sabemos, ele vence, e a partir daquele momento, irmãos, a vida de Davi faz um giro completo, tudo muda, as coisas mudam completamente, porque a partir daquele momento, as moças, as donzelas, as mulheres começaram então a cantar dizendo: olha, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, e ele então passou a ser o querido do exército de Israel, o homem sobre o qual todos estavam atentos, e se perguntavam: será este o próximo líder que nós teremos um dia? Mas levantou-se também um grande inimigo, Saul, o rei de Israel. Saul, como rei de Israel, olhava os cânticos e diziam: as mulheres estão dando milhares para mim, mas 10 milhares para ele, para Davi. E o seu coração se encheu de ódio, de rancor, de desejos sombrios contra aquele jovem, e o rebaixou a condição logo de chefe de 1000, para que não ficasse ali muito próximo dele, diretamente naquele palácio. Mas mesmo sendo rebaixado, mesmo sendo perseguido pelo rei já de maneira informal, não às caras, a declaração do verso 14, irmãos, que nós lemos, nos diz que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, mas a explicação: pois o Senhor era com ele.
o Senhor era com ele. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dizer que Davi andou com o Senhor. Davi andou com Deus. E vemos aqui pelo menos 4 características que nós gostaríamos de passar diante delas, para que pudesse ser realmente uma direção para nós, daquilo que Deus deseja para nós hoje como seus servos. A primeira característica daquele homem que andou com Deus é a humildade. Davi era um homem, ou um menino, humilde, no seu coração. Veja que no versículo 18, no mesmo capítulo 18, diz: respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Davi sinceramente estava dizendo isso. Olha, mas quem sou eu, quem é a minha família? Nós somos tão pequenos, nós não temos nenhuma linhagem especial, nenhuma linhagem real, nenhuma linhagem importante para que eu seja genro do rei. Mas veja bem, no versículo 7, diz que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, e as outras respondiam, porém Davi os seus 10 milhares. E elas se alegravam, e elas louvavam, e esses cânticos chegaram ao conhecimento daquele jovem. E como qualquer jovem, ele poderia começar a se achar, poderia deixar que a soberba entrasse no seu coração, e ele então poderia pensar que estava abafando, né, como acho que a meninada ainda fala hoje, está abafando, chegando, mas esse mesmo jovem, este mesmo rapaz, responde com humildade para o rei: quem sou eu e qual é a minha família para que eu possa ser genro do rei? Aqui está, irmãos, um homem, um jovem de coração humilde, de coração temente ao Senhor. E no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 34, você pode abri-lo. Provérbios capítulo 3, no versículo 34, nos diz que certamente ele, falando de Deus, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O escritor aqui, Salomão, referindo-se a Deus, dizendo: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E então, Tiago, olhando para esse mesmo versículo, ele vai então dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas Deus dá graça aos humildes. Eu não sei qual é a sua experiência para matar este velho homem que você tem enfrentado. Porque, irmãos, a soberba parece que faz parte da vida do ser humano. E foi um dos primeiros pecados já inseridos no coração do querubim, daquele anjo que desejou ser igual a Deus ou superior a Deus, e por causa disso caiu e se tornou um demônio, e se tornou Satanás. E desde então ele tenta colocar os seres humanos contra Deus, gerando em seus corações a soberba, o orgulho, a prepotência. Eu creio que alguns, ao verem a vida de Davi, olhando para o seu exemplo futuro, vai dizer: mas Deus, eu sou uma pessoa muito correta, eu nunca fiz como Davi fez, capaz de mandar matar um dos melhores amigos dele para ficar com a esposa. Eu não sou capaz de fazer umas coisas dessa, Deus. Aí Deus então responderia para essa pessoa: eu sei que você não é capaz, mas você guarda no coração uma soberba que eu não suporto. Assim, irmãos, Deus tem uma ojeriza, eu poderia dizer assim, da soberba. Porque é a tentativa do ser humano de se engrandecer, de achar que é alguma coisa. E quando Natã
contou aquela história para Davi após o seu pecado com Batseba, após o assassinato dele, de Urias. Davi então se levanta e diz: olha, tal homem deve ser morto. E então Natã aponta o dedo para Davi e diz: Davi, você é esse homem. E naquele momento, irmãos, era como se um balde de água fria, eu poderia dizer assim, algo que desperta, faz com que ele abra os olhos. Para, pensa, seu coração palpita forte. Ele então está diante da verdade de Deus, do profeta de Deus, do homem de Deus, dizendo: você é este homem, você fez isso. E toda a história, em um segundo, vem à sua mente. Aquilo produz uma sensação terrível no seu coração. Provavelmente as suas mãos ficam geladas, o seu coração está batendo forte. Ele não sabe como segurar o coração na sua boca. E então naquele momento ele diz: eu pequei contra o Senhor. Amados, nós não devemos superdimensionar o pecado, mas também não devemos justificá-lo constantemente. É mais ou menos como nessa epidemia do coronavírus. Nós não devemos superdimensionar o perigo que ele é, a ponto de achar que ele vai matar todas as pessoas, não. Mas também não vamos tratá-lo como um resfriado qualquer. Ele é sim uma enfermidade, uma doença capaz de prejudicar muitas pessoas. Então precisamos tratar por aquilo que ele é. Assim como o pecado, nós precisamos tratar por aquilo que ele é, algo que nos separa, que nos tira a comunhão com Deus. E fica uma pergunta inquietante para você, que sabe que luta contra isso, contra o orgulho, contra a prepotência, contra o jeito de que você vê a vida. Talvez você faça essa pergunta constantemente: como eu posso mudar? Sempre que acontece uma situação, um problema, alguém olha para você e diz: cara, você é muito orgulhoso, cara, você é muito soberbo, cara, você precisa ser um pouco mais humilde. Mulher, para que isso? Esse salto alto, para que esse andar assim altivo? Desce um pouquinho do seu salto. E todas as vezes que você ouve esse tipo de expressão, você começa então a se justificar, dizendo: não, mas eu não sou isso, na verdade não acontece comigo. Mas aí quando você entra em casa, o Espírito Santo começa a te incomodar: olha, você fez isso, você foi duro, você agiu assim, você foi orgulhoso. Como então mudar? Como então transformar o coração, sendo que nós não podemos controlar o nosso coração? E aí, mais uma vez, nós precisamos aprender com o Mestre, com Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um apóstolo assim, meus queridos, cheio de soberba, cheio de orgulho. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 31, por favor. Mateus 26, nós vemos aqui um momento onde Jesus confronta Pedro por causa do seu pecado, do orgulho. Então, Jesus lhe disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Veja o que Jesus está dizendo para eles, os apóstolos ali reunidos. Aquilo soou mal no ouvido de Pedro. Como assim, Jesus? O senhor está duvidando da minha fé? O senhor está duvidando da minha santidade? Cara, eu sou santo, eu sou comprometido com essa obra, eu não larguei tudo por acaso não, eu sou eu. E então, no versículo 33, Pedro fala aquilo que ele está sentindo no coração, e ele diz: ainda que venhas a ser um tropeço a todos, nunca serás para mim, Senhor. Jesus mexeu no brio dele. Jesus disse que ele iria cometer uma falha, um pecado,
grotesco. Ele diz: não, de maneira nenhuma, eu não, Senhor. Então Jesus diz: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele era duro na queda. Ele disse: não, aqui não, Senhor. Bato o pé e eu me garanto. Amados, não estava falando ali Pedro, um homem de muita fé. Estava falando ali Pedro, um homem orgulhoso. Um homem que não reconhecia que ele era pecador, que ele era falho. Muito provavelmente ele achava mais justo do que os demais, mais correto do que os outros. E provavelmente ele se considerava num patamar acima em relação aos próximos, daqueles que ali estavam. O que então Jesus fez com este homem? João, capítulo 21, nós vemos a forma como Jesus age. João, capítulo de número 21, verso de número 15 em diante, quando eles estavam reunidos na praia, após haverem pescado, Jesus prepara ali o peixe, o pão, a comida, e no verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Vamos relembrar, né? Jesus falando: Pedro, vamos relembrar aquela declaração sua, como é que era mesmo que você disse? Mesmo se todos negarem, você não negaria? Vamos ver como que é, Pedro? Então Jesus disse: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos os outros? Eu não sei como Jesus disse na expressão facial, né? Esse momento é um momento muito importante. Qual era a expressão de Jesus? Uma expressão de dó, de piedade, uma expressão meia sarcástica, meia com um ar assim de: como que é mesmo, Pedro? É verdade então que você me ama mais do que todos os demais? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Na tradução grega, né? A expressão é filéu. Tu sabes que eu gosto do Senhor. E então Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele entristeceu por ter dito já pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, é dessa forma que eu quero, Pedro. Pedro, é dessa forma que eu quero que você trate os irmãos. Tenha piedade deles. Dê a eles uma nova chance. Não seja aquele que é o melhor, que é o mais santo, o mais espiritual. Cuide dessas pessoas, desses discípulos com amor e com dedicação. É interessante, né? Jesus está ali para ensinar a Jesus. Jesus está ali para ensinar a Pedro. Mas Pedro logo depois já comete outra falha. Porque nos versos seguintes, verso 19, Jesus fala do aspecto da morte de Pedro. E no versículo 20, Pedro volta-se e viu que estava ao lado de Jesus o discípulo a quem Jesus amava, muito provavelmente João. E então Pedro quer saber como é que João iria morrer. Pedro já estava dando pitaco. Ó Jesus, e ele? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, se cuida. Cuida de você, cara. Ele diz no versículo 21. Vendo, pois, Pedro perguntou, né? E quanto a este, verso 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Se eu quero fazer com que ele fique assim ou assado,
isso é eu com ele, você segue-me. Ou seja, cuide da sua fé, pare de ficar olhando a fé dos outros, cuide da sua. Duas bordoadas, num momento só. Depois dessa, Pedro tem que aprender, né? E nós vamos ver nas suas epístolas, posteriormente, como que ele realmente aprendeu essas lições, buscando a humildade diante do Senhor, a se colocar realmente diante do Senhor como um servo. E uma outra lição, irmãos, que nós aprendemos na vida de Davi, voltando aqui ao nosso texto, versículo 14, é que Davi tinha prazer nas coisas do Senhor. Quando diz que ele lograva bom êxito, vai nos dizer que o Senhor era com Davi. O Senhor era com Davi. E essa expressão nós encontramos em José também. Nós encontramos ali dizendo, e o Senhor era com José, e nós sabemos e falamos a respeito das vitórias que Deus deu a José, e aqui nós vemos essa mesma expressão dizendo ali a Davi, e o Senhor era com Davi. Eu quero linkar essa declaração com o Salmo 37, versículo 4. Por favor, abra sua Bíblia, Salmo 37, no versículo 4, um salmo de Davi, nessa expressão, algo que governava o seu coração, que fez com que de fato ele entendesse quem era o Senhor e por que Deus estava com ele. Verso 4 ele diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. A maioria das pessoas que leem esse versículo dão ênfase na segunda linha, e ele satisfará os desejos do teu coração, e se esquece da linha mais importante, que é a primeira. A primeira declaração, quando ele diz agrada-te do Senhor, o que ele está dizendo é que você precisa ter alegria em Deus, prazer em Deus, em obedecer a Deus, em amar a Deus, em estar com Deus. É um prazer inato no seu coração. E nós então cremos que Deus era com Davi, porque Davi tinha prazer de servir a Deus. Quando ele diz agrada-te do Senhor, ele está mostrando isso, meus irmãos. Ame ao Senhor, tenha prazer nele. Aí quando ele for dar tudo aquilo que faz parte do teu coração, o teu coração já está transformado. Aquilo que você deseja é o que Deus deseja, porque você já tem prazer em Deus, você tem alegria de caminhar com o Senhor, na presença do Senhor. E eu creio que foi esta sensação que fez com que Davi se levantasse contra o gigante Golias. Quem é esse gigante para afrontar o meu Deus? O coração dele estava ligado ao coração de Deus, ele tinha prazer em Deus, e ao ouvir as declarações de Golias, o seu coração se enfurece, dizendo: como que esse incircunciso pode falar essas coisas contra o exército do Deus vivo? A satisfação, irmãos, que nós temos em Deus, faz com que a nossa ira possa ser justa, nós possamos nos irar, porque irar não é pecado, nós possamos nos irar por aquilo que é justo, para produzir a justiça de Deus. Quando vemos alguém tendo o seu direito tolhido, torcido, nós nos revoltamos e dizemos: isso não está certo, é preciso que seja feito da maneira correta. Para Davi, Deus era o seu alto refúgio, e ele poderia sim confiar em Deus, colocar a sua vida na presença do Senhor, viver de fato para o Senhor. Por isso é que nós devemos olhar para esse texto e perceber que ele tinha prazer em estar com Deus. Qual é o prazer que você tem de fechar a porta do seu quarto e orar? Você sente alegria de fazer isso? Ou a oração para você é algo pesado, difícil, complicado? Como que você está sentindo? Ou como você se sente quando vai orar a Deus? Ou será que você só ora aos domingos quando vem à igreja, ou nas quintas-feiras quando vem no estudo bíblico? Qual é essa dinâmica de orar? Quando nós marcamos, por exemplo,
a reunião de oração numa madrugada? Será que o nosso coração se alegra de virmos orar na presença do Senhor? Ou isso é pesado para nós? Nós precisamos agradar-nos no Senhor, naquilo que é dele, que pertence a ele, é isso que importa. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. E vemos mais, finalizando aqui, característica deste homem que andou com Deus, daquilo que acontece, melhor dizendo, na vida de alguém que anda com Deus, é que não vai faltar inimigos, meus irmãos. Não vai faltar inimigos. Veja o versículo de número 12, 1 Samuel capítulo 18. Deixa eu fechar aqui minha Bíblia. Versículo de número 12. Há uma declaração da reação de Saul. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Saul, ao temer a Davi, passou a ser o seu maior inimigo, passou a perseguir. E aí nós conhecemos a história, como que Saul expulsou a Davi do palácio, proibiu que ele levasse a sua esposa, Mical. Ele então passou a fugir da presença de Saul por longos anos, fugindo, porque aquele homem recebeu de Deus o Espírito para viver na presença do Senhor, para andar com o Senhor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo vai nos dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Haverá inimigos que se levantarão contra aqueles que querem viver em piedade, em temor a Deus. Os inimigos vêm de todos os lados. Na vida de Davi, foi o próprio irmão dentro de casa, aquele que o maltratou quando ele foi à guerra. Seu coração era duro para com Davi. Saul, Aminon, Adonias, Absalão, os filisteus, e até o próprio coração de Davi, eram os seus inimigos, que se levantavam diuturnamente contra ele, para prejudicá-lo. Mas Jesus já nos diz, em Mateus capítulo 10, versículo 36, que nos últimos tempos, os inimigos seriam aqueles da sua própria casa, ou seja, até dentro da sua própria casa você encontraria inimigos, porque você passou a abraçar a fé, passou a amar a Deus. Os inimigos se levantam. É por isso que nas bem-aventuranças, Jesus dizia: bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque não faltariam perseguidos ao longo da história, daqueles que amam ao Senhor. Uma característica daqueles que querem andar com Deus, é que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas por que você faz isso, cara? Esse negócio de novo, negócio de igreja, Bíblia, oração, culto, para com isso, vai viver sua vida. Eu sei que os jovens, os adolescentes aqui ouvem nas escolas isso constantemente. Para de ser careta, esse negócio de pastor, você é o, ainda fala assim, não sabe muito bem, né? É o coroinha do pastor, fica o tempo todo ali na barra da saia do pastor. Para com isso, afaste-se. E assim, irmãos, eles, pequenos, já adolescentes, jovens, são perseguidos, e quando vão para a faculdade, pensa que acabou a perseguição. Não, aí eles começam a dizer: olha, aqui é o negócio seguinte, agora você é uma nova pessoa, você está na faculdade, esquece seu pai, esquece sua mãe, esquece o que você aprendeu, esquece o que sua igreja ensinou, agora você vai aprender comigo. E aí eles começam a ensinar certas coisas que vão penetrando o coração destes jovens. São muitos inimigos que se levantam. Se você quer servir a Deus, andar com Deus, certamente esses inimigos virão. Você precisa estar preparado. Amados, concluindo,
Eu gostaria de dizer que andar com Deus não é uma tarefa fácil. Davi teve lutas, Paulo também teve lutas, os apóstolos tiveram muitas lutas, mas é hora de nós vivermos as nossas lutas, levantarmos a cabeça e glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou passando por lutas, por dificuldades, é porque Deus está comigo, está me abençoando, e todas estas coisas já foram registradas no livro da vida do Cordeiro. Ele tem o controle de todas as coisas. Então a minha vida está nas mãos do Senhor, e tudo que eu vivo é para a glória do Senhor. Levante a cabeça, ande com o Senhor, ande com Deus, como Davi tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Deus o estava abençoando. Que nós também, irmãos, possamos buscar sabedoria nas nossas lutas particulares. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus para vencer essas lutas que cada um de nós temos, com humildade no coração. Que essa marca que levou o próprio Senhor Deus a reconhecer Davi como um homem segundo o seu coração. Humildade para reconhecer o seu pecado, humildade para não se deixar levar pela fama, pelo poder, pela riqueza, mas se converter inteiramente ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Se você pudesse colocar em pé nesse instante, se coloque, mas feche os seus olhos, para que nós possamos falar com Deus, dizer: Deus, me ajuda nessa caminhada, para que eu receba do Senhor esse coração transformado, esse coração sábio, esse coração humilde, para com piedade viver na Tua presença, em nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, quando nós temos essa oportunidade, ó Deus, de refletir sobre a vida de um dos maiores servos do Senhor do passado, ó Pai, nós temos tantas lições, ó Deus, às vezes é até difícil condensá-las em tão pouco tempo, mas o que nós aprendemos, ó Pai, com o rei Davi fica gravado em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, andar em humildade como ele andou, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que tudo que nós temos vem do Senhor, ó Pai, e por mais que nós possamos estar logrando êxito, tudo isso vem do Senhor. Então que nós possamos, ó Deus, render ao Senhor toda honra e toda a nossa vida ao Senhor, ó Pai, buscando sempre ter alegria em Ti, Senhor, buscarmos a Tua presença, Senhor, para que nosso coração se alegre de estarmos, ó Deus, diante do Senhor, dia após dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, Pai. Muito obrigado pelos todos os corações que o Senhor está abençoando neste momento, aonde estão, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor, como Davi sempre olhava, ó Deus, e buscava no Senhor a direção para a sua vida, para os seus propósitos, para os seus caminhos, para a sua família, para a sua fé, para o seu reino. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Pai, porque nessa caminhada se levantarão inimigos, ó Pai, tentando nos acusar, tentando destruir a nossa fé, tentando nos prejudicar, mas em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor repreenda todo o mal que se levante contra nós, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Podeis se sentarem. Louvado seja o nome do Senhor, por podermos compartilhar da palavra do Senhor. Nós gostaríamos de agradecer, a presença de todos, aqueles que enfrentaram a chuva maravilhosa que Deus nos deu, no comecinho dessa noite. Em nome de Jesus, para nós, é um prazer e uma alegria muito grande. Arthur.